Vamos girar o assunto? Vamos falar de saúde? O Estúdio Alesp vai abrir espaço, então, porque o estado de São Paulo registra mais de 480 mil casos de dengue. Infelizmente, já são 221 mortes, de acordo com o último levantamento do painel de monitoramento da doença, realizado pelo governo do estado de São Paulo. A boa notícia é que as cidades já estão vacinando crianças contra a dengue. Para falar sobre esse assunto e, claro, outros temas, que converso com o doutor Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ótimo dia, doutor. Obrigada por falar conosco. Eu que agradeço, Mariana. É sempre um prazer estar com vocês aqui da TV Alesp. Nós é que agradecemos. Doutor, agora essa nova janela, então, para crianças ou pré-adolescentes dos 10 aos 14 anos. Vamos falar sobre a importância dessa imunização. Sem dúvida, né? Nós dispomos agora de um instrumento a mais para controle da dengue. É claro que vacinando somente os adolescentes nessa faixa etária, nós não vamos aí barrar o avanço da epidemia este ano. Mas à medida que a gente for acumulando o número de vacinados maior este ano, ano que vem, nos próximos anos, a gente contempla agora uma ferramenta para controle da dengue e diminuição de casos fundamental. E, claro, quem for já vacinado esse ano ficará protegido. Então, é muito importante aí que as famílias que tenham seus adolescentes convocados aí de 10 a 14 anos compareçam o quanto antes. A dengue, infelizmente, é uma doença que tem trazido milhões de casos esse ano. Nós vamos praticamente triplicar o número de casos do ano passado. Vamos bater quase 3 milhões de casos. Infelizmente, as mortes vêm acompanhando também essa subida. Então, é controlar o mosquito, é tratar adequadamente quem está com dengue e começar a vacinação para daqui a algum tempo a gente ter uma população mais vacinada. Agora, tem alguma contraindicação para esse público, para esses jovens de 10 a 14 anos, doutor? Só uma gravidez, né? Gravidez, se tiver alguma adolescente grávida, não pode tomar, ou que esteja amamentando. E, obviamente, crianças que estão em quimioterapia, transplantadas, crianças que têm um grau de comprometimento do seu sistema imunológico muito severo. Mas agora está resfriado, está com alguma doença aguda, isso não atrapalha nenhuma com as demais vacinas. Aliás, Mariana, é bom destacar, uma vacina super segura, né? Os efeitos colaterais são muito raros, ficar um pouco vermelho, às vezes dá uma febrezinha, uma dor de cabeça. Então, tem que temer a dengue, não a vacina, lógico. E, eventualmente, esse jovem pode tomar a vacina contra a dengue e aproveitar a ida ao posto e já tomar alguma outra vacina no mesmo dia? Olha, como se trata de uma vacina mais nova, mesmo jeito que a gente fez com a Covid, a gente não está aplicando nenhuma vacina simultânea no mesmo dia. Para observar reações alérgicas, alguma outra reação colateral, provavelmente isso daqui a pouco também a gente vai liberar essas aplicações simultâneas. Mas, no momento, a gente está pedindo para fazer separado de qualquer outra vacina, só para observar essas reações que podem acontecer, mas do jeito que a coisa vem andando, já com praticamente 1 milhão de doses aplicadas nos brasileiros, a gente em breve deve também autorizar a vacinação simultânea com as demais. Importante lembrar que são 2 doses, com qual intervalo de tempo, doutor? 3 meses, Mariana. Isso é importante lembrar que tem que completar o esquema, né? Uma dose só não traz proteção adequada. Alguém vai dizer, mas eu vou tomar a vacina agora que já começou a dar uma acalmada, a segunda dose daqui 3 meses, será que já não passou? A vacina não é para essa temporada, não é para esse ano somente. A vacina dura aí anos de proteção, então a gente precisa pensar que o ano que vem vamos ter outra epidemia de dengue importante, o ano que vem de novo. Então, a gente já começa a proteger uma proteção que vai para o longo prazo. Não é uma vacina para este ano, para este surto, que nem é da gripe, que a gente tem que tomar todo ano. Provavelmente é uma vacina que os estudos já mostram pelo menos 5 anos de proteção. Provavelmente dura muito mais que isso ainda. Então, nós vamos continuar acompanhando os vacinados lá atrás para saber se vai haver lá no futuro alguma necessidade de dose de reforço. Doutor, esqueci de tomar a vacina nesse período de 3 meses. Algum problema tomar depois, no 4º mês, 5º mês? Nenhum problema. Quem não tomou e perdeu o prazo de receber a sua segunda dose deve o fazer o quanto antes, claro, atualizar, terminar o seu esquema, mas jamais recomeçar o esquema. Não se recomenda para nenhuma vacina, aliás. Uma vacina que você perdeu o seu prazo das doses subsequentes,
reiniciar o esquema. Então, não começa de novo, não. Termina o esquema no momento que você puder lembrar, tiver condições de acessar. E a gente tem lutado muito para que a vacinação do adolescente, Mariana, seja feita na escola, porque não é fácil conciliar a agenda do adolescente, da família, o adolescente acordar com vontade de tomar vacina, né? Uma situação rara. Então, normalmente, para a gente ter 100 famílias comparecendo numa unidade de saúde para vacinar seus adolescentes, a gente vai levar meses. Ao passo que se eu levo uma vacina dentro de uma escola, esses mesmos 100 adolescentes são vacinados numa única tarde. Então, a gente consegue, muitas vezes, uma cobertura vacinal muito mais eficiente e rápida, levando a vacina até onde o adolescente está e não esperando ele sentado na sala de vacinação. Todos os países do mundo que alcançaram boas coberturas vacinais, com dengue, com HPV, com meningite, com o calendário todo do adolescente, foi levando a vacinação até a escola, fazendo a vacinação em base escolar. Então, esse é vamos dizer, um desejo, um pleito nosso da comunidade científica, para que o Ministério adote, não só para a vacina dengue, mas para todas as vacinas do adolescente, uma vacinação escolar que vai trazer resultados muito superiores ao que a gente vem obtendo atualmente. Vamos lembrar, né, doutor, que isso é uma proposta, sim, do governo do estado, mas ainda não está valendo, então, essa distribuição, principalmente a aplicação da vacina da dengue nas escolas. Para que os pais possam fazer essa vacinação, devem levar os seus filhos, então, à UBS mais próxima aí do seu local de moradia. É isso, doutor? Exatamente. Essa é ainda uma ação que nós aguardamos que não só o estado, mas todo o país adote, mas, por enquanto, a vacinação ainda é na rede pública, nos postos de saúde. Perfeito. E aí, vamos lembrar, então, o que os pais devem levar, além da carteirinha de vacinação? Tem muito pai que, às vezes, esquece ou, às vezes, né, não sabe muito bem, naquele momento ali da correria do dia a dia, onde está a carteirinha de vacinação. Tem algum problema se esse pai chegar até essa UBS com o seu filho sem a carteirinha? Nenhum problema, ninguém deixará de ser vacinado. Vai abrir uma carteira de vacinação adicional, provisória, para o registro da primeira dose, mas o importante é levar a carteira, e se não levou na primeira dose, leva na segunda dose para colocar as duas na carteira, senão começa aquele negócio de ter um monte de documento vacinal, né? Todo mundo já passou por isso, tem a carteira de vacina, tem aquele que tomou na campanha, tem aquele que tomou fora. Na hora que ele vê, ele tem 10, 20 papeizinhos lá de vacinação, registros de vacinas. Tomou a vacina, claro que é o mais importante, mas cuidar do documento vacinal, tê-lo à mão, sempre com as vacinas todas registradas num único documento, é fundamental. E outra coisa importante, fotografe, faça uma foto, registre esse cartão de vacina para que, se eventualmente houver uma perda nesse cartão vacinal, você tenha uma cópia lá do registro das doses que você tomou. Faça um xerox, uma cópia. Hoje em dia a gente faz a cópia no celular mesmo, né? Então, faça um registro do seu documento vacinal, porque depois pode acontecer numa mudança, em algum momento, no extravio dessa documentação, e você tem lá o registro das doses que você já tomou. E aí, doutor, antes da gente finalizar, é importante a gente falar, claro, deixar uma mensagem para tranquilizar esses pais e fazer um convite para que, de fato, se engajem e levem, não deixem realmente de levar suas crianças, seus jovens, seus adolescentes até a UBS mais próxima para se imunizar contra a dengue. Mas antes disso, vamos trazer um pouquinho sobre a periculosidade dessa contaminação dentro desta faixa etária de 10 a 14 anos, doutor. Olha, quando a gente escolheu os adolescentes para serem os primeiros a serem vacinados contra a dengue, a gente recebeu uma quantidade muito pequena de doses. Isso foi em função dos adolescentes serem a segunda idade onde mais se hospitaliza pela doença. Só perde para os idosos, né? Primeiro, quem mais se hospitaliza são os acima de 60 anos e depois os adolescentes de 10 a 14 anos. Como a vacina só está licenciada até os 60 anos de idade, não foi possível incluir os idosos, que certamente seriam os primeiros a receberem a vacina. Como isso não foi possível, nós começamos pelo segundo grupo mais importante, que é o adolescente. Então, a dengue não é uma doença sempre leve. Felizmente, a maior parte dos casos evolui bem, sem precisar de hospitalização, mas uma parcela acaba desenvolvendo a forma grave, a dengue com sinais de alarme, às vezes a sua forma hemorrágica. E, infelizmente, nós já passamos aí dos 1.200 óbitos este ano no Brasil pela dengue. O ano passado já tinha sido um triste recorde de 1.070. Este ano já superamos aí, no final de março,
com mais de 1.200 mortos. Então, é uma doença que tem um potencial de gravidade e o importante, né, nesses quadros de dengue é fazer o diagnóstico. O primeiro passo para prevenir a forma grave da doença é saber que está com dengue. Começou com febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, é importante ir ao serviço de saúde, principalmente se esses sintomas não tiverem acompanhados de sintomas respiratórios, tosse, coriza. Então, febre, dor de cabeça, início súbito, dor no corpo, sem sintoma respiratório, vá a uma unidade de saúde, vamos testar para dengue. Saber que está com dengue é receber orientação de uma hidratação vigorosa e ser orientado para os sinais de alarme, aqueles sinais que vão indicar se a dengue está evoluindo para a forma grave. Vômito, dor abdominal, dor na barriga é importante, desmaio, queda de pressão e sangramentos. Esses 5 sinais vão nos apontar que a dengue está caminhando para uma forma grave e aí a intervenção, a hospitalização precoce é que vai salvar esse indivíduo. E uma mensagem, por favor, doutor, para que o senhor possa tranquilizar os pais, tutores, enfim, que nos acompanham hoje ou que tenham acesso a esse programa. Olha, o importante é a gente cuidar de ter todas as ferramentas possíveis. A dengue não vai ser resolvida com vacina, ou só com repelente, ou só cuidando da nossa água parada no nosso domicílio. Todos nós precisamos ter um grande pacto contra a dengue. A ação pública, o governo, o estado, o município, precisa cuidar dos prédios públicos, das praças, dos prédios abandonados, dos lixões a céu aberto, que são focos de mosquito. E todos nós devemos ter 5 minutos por semana contra a dengue. Procurar no nosso domicílio, no nosso condomínio, no jardim, na praça do bairro, locais que possam ser os locais de colocação de ovos pela fêmea do Aedes aegypti. Então, e semanalmente revisitar esses locais, porque é o tempo que a fêmea leva para colocar esses ovos. 5 minutos a gente faz um rodízio na família, ou vai no mutirão da família rever esses locais, os telhados, as caixas d'água, as calhas, as tampas de garrafa, as garrafas PET, tudo isso vai evitar que o mosquito fique ao nosso lado. Grande parte dos casos são transmitidos em casa, dentro do domicílio. E claro, quem já tiver no momento de se vacinar, proteja. Não há nada pior do que você ter uma doença que pudesse ser evitada com uma vacina. Isso vale para sarampo, para meningite, para pneumonia, e para dengue não é diferente. Não há vacina contra o arrependimento ainda no inventar dessa vacina, Mariana. Perfeito. Muito obrigada por essa reflexão, por essa mensagem. Dr. Renato Kifuri no Estúdio Olesp de hoje. Obrigado, Mariana. Um grande abraço. Um prazer estar com vocês novamente. Ótimo dia, doutor.